depois de ver todas as notícias, tendo lido tudo, tendo separado algumas pautas interessantes, dois acontecimentos chamaram muita atenção, mas eu não quero dá-los como notícia porque hoje eu não quero analisar a notícia. Hoje eu quero analisar a minha relação com o Brasil, quero analisar a sua relação com o Brasil e quero analisar a nossa relação, a minha relação com vocês. Então hoje o Trimas Zuzus não tem notícia. Quais foram as duas coisas que me deixaram mais arisco hoje, né? Mais de orelha em pé? A primeira delas foi aquele diálogo, se é que se pode chamar de diálogo, entre o Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Estava se discutindo, como hoje eu não tenho notícia, eu não vou me ater muito aos fatos, mas o ministro Alexandre, ao longo da sua exposição, que tratava de um caso de perda de mandato de deputados eleitos em 2022, ele foi, ao longo da sua exposição, interrompido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do Supremo Tribunal Federal. E o que o ministro Luiz Roberto Barroso colocou foi o seguinte: o que Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, quer fazer acontecer com esse julgamento é a aplicação retroativa de uma lei. Ou seja, você quer que uma lei que não existia à época dos fatos se aplique aos envolvidos. O ministro Alexandre de Moraes fez ouvidos moucos, continuou, e o ministro Luiz Roberto Barroso insistiu que não se retroage uma lei. E esse é o princípio da legalidade no Brasil. E toda vez que nós pensamos em uma lei que traz consigo uma sanção, ou seja, uma condenação, uma lei que estabelece uma pena, uma penalidade contra alguém, vale o princípio da legalidade. O princípio da legalidade não é só um princípio de direito que nas democracias deve valer, mesmo quando ele não está nos códigos ou na Constituição. O princípio da legalidade é o que marca o fim da aplicação medieval do direito penal e de toda norma que traz uma penalidade ao processado e marca o início da modernidade. O que é o princípio da legalidade? Em poucas palavras, ninguém pode ser condenado por um fato que na época do seu acontecimento não era considerado crime. Uma lei que venha a existir mais tarde e que diga agora este fato é crime, ela não volta no tempo e torna crime o fato cometido numa época em que esse fato não era crime, entenderam? Eu realizo determinada ação em determinado tempo. E nesse determinado tempo não existe crime, não existe infração, a lei não considera esse ato ilegal nesse determinado tempo. No futuro vem uma lei e diz que atos dessa natureza são consideradas infrações. E quem cometer esses atos vão sofrer punições. Mas essa lei ela vale a partir do momento em que ela entra em vigor. Ela não volta no tempo, ela não volta no passado, ela não muda o passado. E seria um absurdo pensar que alguém pudesse ser condenado a qualquer título, tributário, eleitoral ou criminal, seja lá o que for, infração de trânsito, seja lá o que for. Seria absurdo pensar que uma pessoa que comete um ato sabendo que não é crime, sabendo que não é uma infração, um ilícito, comete, portanto, algo que a lei, quando a lei não fala nada, a lei permite, essa é a regra, ela seja condenada porque lá no futuro algo vai acontecer. Então o ministro Barroso ele volta a interromper. O que o ministro Alexandre de Moraes está propondo é que uma lei que não existia à época dos fatos seja aplicada ao caso. O senhor quer que uma lei menos benéfica retroaja. E esse retroagir não vai só contra o princípio
da legalidade, que é um princípio geral de direito. Encontrei na internet. A Siri nunca fala comigo. Quando eu não quero falar com ela, ela responde. Não vale nada essa Siri. Bom, o ministro Alexandre deu de ombros e falou para o ministro Barroso, essa é a sua opinião. O que a maioria decidiu e continuou a falar. Em primeiro lugar, aquela não é uma opinião do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele fez ali uma severa advertência de algo que não só faz parte de um princípio que, repito, esteja nos códigos ou não, esteja na Constituição ou não, vincula ao direito de um Estado democrático de direito qualquer. Mas no nosso caso, esse princípio está na Constituição Federal. Constituição Federal, que é o bem jurídico de maior valor dentro do Supremo Tribunal Federal, afinal ele é conhecido como Corte Constitucional e os seus ministros, guardiões da Constituição. E o ministro Alexandre de Moraes, ele comete, portanto, duas barbaridades. E eu estou tomando aqui o termo bárbaro para aludir ao conceito primevo da palavra bárbaro, que é aquele que não é civilizado. E quanto à barbaridade jurídica, ela quer dizer que essa atitude do ministro Alexandre, ela demonstra que ele desconhece as bases do Estado Democrático de Direito. Que nesse quesito ele se mostrou um bárbaro. Porque se ele quisesse refutar a advertência do ministro Luiz Roberto Barroso, ele devia usar argumentos. Argumentos! Um juiz não pode opinar. Tudo que um juiz decide, ele precisa fundamentar. Então, a opinião é diferente do argumento por conta disso. Uma opinião, ela é um enunciado puro, um enunciado cru, um enunciado nu, sem motivação legal, sem fundamentação. E o que o ministro Luiz Roberto Barroso traz e coloca em diante do ministro Alexandre de Moraes é um princípio indispensável, é um princípio insuperável, incontornável, indelével. Indelével significa que não se pode apagar. Necessário, insubstituível, improrrogável, insuspensível, ininterrompível, que é o princípio da legalidade.